Mas a noite de terça-feira, hoje é dia 9 de julho de 2018. Que 2018, cara? 2019. E o programa Sem Noção de Número, sei lá que número. Mais uma vez aqui, hoje especial para Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo e daí para o resto do mundo, do Brasil, do planeta Terra, pelo Facebook, pelo aplicativo, seja lá por onde tu estiver assistindo o programa Sem Noção, aqui da Vale TV. Hoje eu recebo com o maior prazer do mundo meu amigo Marconi, o cara que comanda, que coordena, que é um dos coordenadores lá do CAPS de Sapiranga, o cara que lida muito com a saúde mental, né? E em especial comunidades terapêuticas. E eu queria que tu desce aí as boas-vindas aí, eu tô te dando as boas-vindas, pessoal que tá te assistindo, em especial de Sapiranga, né, Marconi? Boa noite, cara, e muito bom te receber aqui. Boa noite, obrigado a oportunidade, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre saúde mental, sobre dependência química, sobre essa nova lei aí de, né, antimanicomial aí que trata das internações. Então, obrigado pela oportunidade e vamos conversar um pouco. Sapiranga. Natural, né? de Sapiranga, Marconi? Sou natural de Sapiranga, sou a primeira geração ali, né, da década de 80, então, que nasceu ali, se criou ali, estudei ali, sempre vivi ali. Que legal, um abraço pra galera de Sapiranga. Quero mandar um abraço pro meu amigo Tito, lá de Sapiranga, sempre tá ali no Instagram, um abração pro Tito. E, cara, eu achei muito interessante, a gente tava conversando, o Issu, infelizmente não pôde participar do programa hoje, mas a gente conversou bastante, né, nós três, sobre esse assunto, que é a saúde mental, cara, em especial lá do CAPS. Eu queria que tu explicasse pra galera, primeiro assim, vamos começar, um programa bem educativo, aí pra galera que não sabe o que é o CAPS, cara, explica um pouquinho do teu trabalho lá dentro do CAPS. Isso, então o CAPS é um centro de atenção psicossocial, tá, que tem como cuidar da saúde mental das pessoas. As pessoas que estão em sofrimento, as pessoas que estão com alguma dificuldade, seja depressão, seja bipolaridade, mas eu especificamente trabalho mais na área da dependência química. Tá? Eu acredito que deve ter muita procura. Né? A demanda está, né, eu costumo dizer que neste momento, Sapiranga e região, enfim, né, nós estamos na ativa. Tá? Nós estamos agora num pico muito forte de usuários de crack, de metanfetaminas, de droga sintética. Né? E a periferia toda, né, eu costumo dizer que nós estamos para sofrer agora um temporal. Né? Então se preparem que vai vir um temporal, né? Preparem as janelas, fechem o que dá, se protejam, porque a coisa está feia. Por que tu diz que vai vir um temporal, cara? Porque tu vê, está aumentando? Porque o consumo está muito grande, a quantidade de drogas, cada vez que as apreensões são maiores, né? Então tu sabe que o consumo está maior. Né? Nós temos recebido hoje, tá, em torno de 10 usuários novos, né, segunda e terça-feira, assim, que é os dias mais críticos. Né? Então, se tu pensar numa cidade que tem 90 mil habitantes, nós falar de uma população aí de 10 mil usuários de álcool, drogas, enfim... Eu ia te perguntar isso, falou álcool, né? Primeiro que você falou álcool. Lá, quando eu estava no tempo da escola, a gente já escutava que a porta, né, das drogas é o álcool. Hoje na TV a gente já não vê mais tanta propaganda de bebida alcoólica, de cigarro, né? A gente não vê mais propaganda, até porque hoje não é mais moda. Antigamente, eu sou nasci em 76. Antigamente tu vê uma propaganda de cigarro, de bebida, que era pessoas bonitas, era maravilhoso fumar. Né, relacionava o fumar, o cigarro e beber a esportista, né? Tinha essa ligação, né? Hoje a gente pode dizer ainda que o cigarro e o álcool é o primeiro passo do cara entrar para essa que é entrar para as drogas mais pesadas aí. Sim, exatamente, né? Primeiro porque são drogas lícitas, são fácil de tu encontrar na esquina. Sim, o álcool tem no supermercado, né? Tem o tabaco também, né? Também. Então, aí eu acredito que aí mora a prevenção. Se nós conseguir prevenir, retardar no jovem o uso dele lá para os 18, para os 21 anos, tanto o álcool ele quanto já vai o tabaco, estar mais consciente lá na frente. Isso, o cérebro vai estar pronto, entendeu? Vai estar mais maduro, né? Os prejuízos cognitivos vão ser bem menores. Isso é muito interessante
interessante que ele falou, se a gente conseguir reduzir com que um piá, que nem o Gabriel aqui, que tem 16 anos, o Alisson, 17, são, né, a galera que está aqui estagiando, eles não tiverem acesso cedo a isso, lá com 18 anos já vão estar com a cabeça, 18, 19 anos já estão com a cabeça, não, cara, que eu vou querer fumar, né, cara? E assim, ó, ninguém chega no crack, que é o problema hoje, visto por todos, né, sem ter passado por isso antes. Ninguém vai fumar uma pedra de crack se não fumou um cigarro antes. Não fumou um cigarro, não né? tem Então, aquela noção do que é fumar. Isso aí, então, o fator desencadeador é o cigarro. Tá? E o álcool, né? Então, se nós conseguirmos retardar isso, nós vamos evitar depois esquizofrenia, nós vamos evitar outros problemas psicológicos, né? Todos que vão ser desencadeados por isso. Qual é o perfil do jovem que chega no CAPS lá, que tem problema vai o cara lá que tem problema com bebida e cigarro? É assim, ó. Ou ele já chega lá depois, já chega lá porque ele usou crack, porque ele começou, ou chega aí lá um cara, um jovem, por causa de bebida, vamos supor. Não, o jovem não chega por bebida. Tá? Então, vamos dizer assim, aquela pessoa que chega na faixa dos 40 anos, esse é alcoólatra puro, como a gente chama, né? É combinado ali álcool e tabaco. Mas o crack, ele faz chegar lá meninos de 14, 15, 17 anos, né, com a dependência instalada, não é nem fase experimental. Já está dependente, né, já tá não roubando, tem mais controle. Ele já está roubando, ele já está pegando coisa de casa, já está cometendo pequenos furtos, né, com essa idade. A idade de experimentação do álcool, hoje, 22% dos adolescentes, entre 12, 13 e 14 anos, eles já experimentam álcool nessa idade. Então, é proibido, né? E está tudo liberado. Mas está na mão. Tá na mão. Na mão, está na mão de conseguir, né? Então, para quem que é jovem, está com 14, 15, 16, de repente, isso aqui é um papo de velho de careta. Mas os números e a convivência desse cara aqui, que a gente trouxe hoje aqui, porque ele faz um trabalho sensacional com comunidades terapêuticas, a gente vai falar ao longo do programa, vamos dar vários exemplos, vamos falar qual é o trabalho dele e o que está resultando isso lá na comunidade, lá em Sapiranga e na região, né? Tu não trabalha só em Sapiranga, que é fora. Mas isso aqui pode estar parecendo um papo de velho, papo careta, mas não é. Os números apontam, né, Marconi? Isso, assim, ó, eu sou bem tranquilo, assim, se não fosse bater um papo assim, tá, como é que vamos liberar, como é que vamos regulamentar, eu sou bem aberto na questão, por mais que trabalhe com isso. A minha questão é a idade. Sim. Nós precisamos retardar, entendeu? Nós precisamos fazer com que, realmente, com 18 anos em diante, ele comece a experimentar, não antes. Não. Porque se ele de preferência não comece, mas eu entendo o que tu quer dizer. É que a não é velho, entendeu? A gurizada nova não pode ter acesso, né, cara, ao cigarro, à bebida, cara. Porque depois é um caminho, muitas vezes, sem volta, realmente. Por mais que o trabalho que tem num CAPS, né? A gente sabe que tem um trabalho excelente ali de acompanhamento, de orientação, né? Tem uma hora que, dependendo do caso, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, né? Se passou para o lado de lá, se a mente saiu, se desenvolveu uma esquizofrenia, se desenvolveu uma doença mais grave, nós só vai ter paliativos, não vai ter mais cura. Né? E talvez aí uma pessoa aí com 18 anos dizer isso, olha, cara, não tem mais cura agora, tu tem uma doença crônica instalada. Tá? Muitos casos, né? Com essa idade, tu vai requerer um benefício para o INSS e vai ser aquilo ali, aquela vidinha vai ser a vida dela, aquele mundo de fantasia dela. Acabou. Tu vê, né? Quem chegou agora, estou entrevistando aqui o Marconi, o cara a gente pode dizer que tu é um assistente social que trabalha no CAPS lá, em especial, atendendo dependentes químicos, comunidades terapêuticas também. E para tu ver, né, cara, agora tu estava falando, ignorância minha, burro mesmo, eu não sabia, cara, que a esquizofrenia era uma doença, eu achava que isso aí se desenvolvia numa determinada idade, num adolescente, numa criança, num adulto, sei lá, mas eu não sabia que ela pode ser causada em função de uso. Explica um pouquinho. O fator desencadeante dela especial, né, e aí vem o grande debate da maconha, né, o fator principal do desencadeamento de 60% dos nossos pacientes lá é a maconha, que foi desencadeada, né, desencadeou a esquizofrenia. Né? Então a gente pensa, não tem nocivo e tal, ela não tem dependência física, mas a dependência psíquica dela é muito grande. Né? Então 60% dos nossos pacientes hoje do CAPS Sapiranga, tá, que chegamos a 3.000 pacientes, então mais ou menos 1.800, o motivo deles estarem lá foi, né, o desenvolver de uma doença em função da maconha. Legal. Olha só quem está assistindo o programa agora, quer entrar em contato com o Marconi, procura ele nas redes sociais que tu desce aí teu contato, porque eu vejo que tu faz no Instagram vídeos, são vídeos bem educativos mesmo, legal de ver o vídeo, vale a pena acompanhar o cara, porque cara, é um assunto muito amplo, né? A gente pode estar falando com um cara que está assistindo aí, com a mãe, com o pai que está assistindo, que está enfrentando, eu desconfio que o meu filho tá usando droga.
E é complicado, até né? pela dificuldade que eu tinha de trazer as pessoas para um ambiente para ter uma escuta, para conseguir conversar com elas, eu comecei a colocar na internet para começar essa orientação para as famílias, para começar a passar algumas informações, né? Então é bem fácil, assim, é Marconi Ebert, página. Tá? Olha Então aí. eu fiz ali, né? Então ali Ebert eu tenho é E-B-E-R-T. Isso aí. Ebert. Aham. Então ali eu coloquei alguns vídeos assim, ó, como é que a família vai fazer para o dependente querer. Tá? Nós precisamos fazer com que essa pessoa tenha prejuízo. Então eu explico lá, tintim por tintim, como é que a família pode começar a buscar ajuda. Abordar isso também. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente está de tempo pro intervalo? Porque a gente tem muita coisa para falar. A gente vai falar sobre as novas leis aí, sobre a política sobre drogas e também sobre internação, né? Internação compulsória, internação voluntária e... Involuntária. Então vamos fazer o seguinte, Alisson, a gente pode ir para o intervalo e na volta a gente vai tratar sobre esses assuntos. E se tu tiver perguntas, entre em contato nas redes sociais aí com o Marconi. Eu queria um acompanhamento. Eu posso levar meu filho no CAPS? Como é que funciona para chegar lá? Eu vou ser atendido? Eu tenho que pegar ficha? Não tenho que pegar ficha? Eu tenho que ir na prefeitura? Ele vai dar uma explicação sobre isso. Então a gente vai ali no intervalo e já volta. Não sai daí. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Olha só, cara, eu ia pegar meu copo que o Gabriel me trouxe aqui, ó. Que eu quero agradecer o apoio aqui. Nem tem apoio nada, é água da torneira mesmo. Obrigado aí, o Gabriel, que me trouxe uma aguinha pra... O que foi, Gabriel? Não é da torneira? Hã? Refil, tô brincando, tô tirando uma onda do Gabriel aqui, obrigado. Programa Sem Noção de volta hoje, pra quem chegou agora, tá assistindo pelo Facebook, aperta aí embaixo no compartilhar, dá um joinha, conhece alguém que precisa de auxílio, o Marconi Assistência Social lá do CAPS Sapiranga, abraço pra galera de Sapiranga e toda a região que tá assistindo o programa e sei lá de onde, qualquer parte do mundo que esteja nos acompanhando. A gente tá falando no intervalo aqui, como é que o cara faz, Marconi? Eu preciso de ajuda. Como é que é o primeiro passo? Primeira coisa, assim, o dependente químico nunca vai fazer isso. Olha aí. Tá? Se ele é dependente químico, se ele é usuário, ele não vai fazer isso. Quem deve fazer isso por ele é a família. Olha aí. Quem precisa começar a entender que essa pessoa está doente, que ela precisa de tratamento é a família. Se a família não for essa alavanca, não vai acontecer nada. Por que existe, que nem tu falou, a internação voluntária? Então nós temos porque assim, a família conversou com ele e ele aceitou ir. Ele não tomou a iniciativa. Assim, mais ou menos, tá? Sempre a família vai ter que decidir. Sim. Mesmo de levar ele voluntariamente para uma casa onde ele pode ficar com a porta aberta, como a gente chama. Tá? Então a comunidade terapêutica é assim, uma casa de acolhimento onde a porta fica aberta. Ele decide ficar. Tu tem que querer estar ali. É isso aí. Tá? Tem muitas que até não dão a chance, tu vai e depois. É isso aí. Né? Então assim, temos a modalidade involuntária,
no caso que a família banca daí, Aham. certo? Aí ele vai para uma casa onde ele não escolhe estar ali. Ali a porta fica fechada. Sim, ali ele Certo. tá porque não tem mais volta, ele tem que estar ali. Isso aí, tem um atestado médico, garantiu que ele fique ali. E a internação compulsória é quando a família, por não ter recurso, ela busca o fórum, e aí sim se escolhe uma casa dessas, né, para ele ficar de forma compulsória, involuntária. Aham, sim. Né, para uma destabilização, depois uma desintoxicação, enfim, E para tem começar essa o coisa de tratamento. 9 meses, é isso, né? que eles Isso aí, falam, né? A maioria tem esse prazo, né? Isso, hoje que nós falamos em crack, nós pedimos 1 ano de prazo, tá? Mas assim, a internação normalmente ela é de 9 meses, que é um período de uma gestação, onde a gente vai Sim. conseguir organizar a vida, colocar, né, até o que ficou aqui fora, sabe? A gente vai ajeitando, né, contas e inimigos, Sim. e enfim, toda aquela burocracia Vai dando que fica. tempo pro cara se ressocializar. Isso aí, para a gente conseguir colocar ele de volta na sociedade, né? Precisa dar esse... E daí o cara, a família conversou com ele, bom, Zé, não tem mais, a gente vai ter que... Ele procura o CAPS, ele vai aonde, cara? Onde é que essa assim, pessoa... ele pode procurar o CAPS, né? Como a gente fala, o CAPS é portas abertas. Para dependência química, tu chegou, tu é atendido. Porque a gente sabe que é um momento terrível, muitas vezes, né? E a gente pode estar ali, né, vamos dizer assim, prevenindo uma morte, Sim, que é iminente. Então o CAPS trabalha dessa forma, né? Chegou, bateu na Ele porta, tá no fundo eu do quero poço ali, atendimento. ele tá pedindo ajuda, uma corda. Chegou, pra ele se é puxar. atendido. Sim. Ele chegou, ele é atendido, né? Muito importante a família começar o trabalho, a família começar atendimento, a família começar a entender um pouquinho, a família permitir com que ele tenha prejuízos. Ó, isso Senão é ele não muito vai importante. parar. Isso é muito importante, né? Né? Não passar a mão na cabeça, ele teve Isso. fora usando droga, ou ele bebeu, ele usou crack, depois ele volta arrependido, como sempre, se arrepende, mas depois dá vontade de ir de novo. Se arrepende, a família abraça e dá aquele auxílio. Isso ao teu ver, é totalmente errado isso. É totalmente errado, porque depois de um certo ponto, a família se torna codependente. Certo? Sim. Ela depende daquela pessoa, né? Ela quer aquela pessoa próxima a ela, então quando a pessoa volta, Ela acolhe com ela carinho. acolhe assim, ó, vou pagar o teu cartão de crédito, eu vou buscar o teu carro na boca, eu vou fazer o pagamento da dívida do traficante, e ela não exige nada dele. Vamos combinar aqui, para quem tem filho, a gente sabe que isso é muito difícil, né? De deixar um filho lá numa situação ruim, mas seria o melhor, ao teu ver. Se tu não fizer nada, se a pessoa não tiver prejuízo, ela não vai querer parar. Dificilmente ela vai tomar a Ela decisão. sabe que ela tem um porto seguro. Exatamente, ela aprontou e tal. Bom, agora eu estou aqui na DPPA, aqui em Novo Hamburgo, como acontece. Mãe, vem aqui me tirar. Aí vem a mãe com dinheiro, com advogado, vai buscar o carro não sei aonde. Né? Então, por que ela vai parar? Se ela tem aquele amparo. Eu não estou dizendo para te abandonar o teu filho. Eu estou dizendo que nós temos que fazer ele ter prejuízo, que ele precisa começar a arcar com as consequências das escolhas dele, para daí, então, a gente conseguir um resultado. E isso a gente está falando de pessoas que têm uma família, né? Marconi, quando chega lá no CAPS ou quando chega numa comunidade, eu sei que tu trabalha, depois eu queria que tu falasse sobre quantas comunidades tu atende e tal, tu tem um trabalho, e quando chega uma pessoa que não tem ninguém, cara, é uma pessoa que ela não tem ninguém. Ou depois pouco alguém falou, largou ele lá, ele tá caído, largou ele lá na frente de uma comunidade. Como é que é isso, cara? Sim, nós temos algumas vagas, né, em torno de 50 vagas que são para a população carente. Então, que a gente acolhe, a gente faz pedágio solidário, alguns empresários auxiliam, né, a gente Esse consegue trabalho é alimento. sensacional, né? E aí a gente consegue colocar essas pessoas, né, de forma voluntária, sem precisar pagar. Sim. Né? Então, é bem bacana. E isso aí a comunidade ajuda. é a comunidade que ajuda, entendeu? A gente faz mutirão lá para comprar material de higiene para eles, etc. e tal, né? Vai do desejo dele querer parar, certo? Mas quando chegou nesse estágio, tá? E a gente tem um problema sério agora, né? Porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós falávamos dos filhos do crack. Sim. Que eram essas mães que usavam crack e estavam tendo filhos. Hoje, então, nós estamos acolhendo esses filhos. Os filhos das mães. Né? Então, assim, está muito difícil porque eu não tenho nada psicologicamente para prender ele. Sim. Ele não conheceu amor, ele não conheceu nenhum. carinho, ele não tem afeto, ele não tem estrutura emocional, nada. Então, está bem difícil de tratar. Então, nós precisamos que a sociedade ela acorde que tem um problema social aí e ela vai precisar fazer alguma coisa. É uma mãe que já não... Um filho que nasce sem nenhum pai com responsabilidade, né? Uma coisa que aconteceu, que não estava previsto, que não estava planejado. Então, é muito complicado. Bom, mais uma vez eu estou recebendo aqui o Marconi, lá de Sapiranga, do CAPS. O cara é um assistente social, trabalha em... Quantas comunidades você atende hoje? Hoje eu atendo mais ou menos 10 comunidades terapêuticas, né? Que a gente faz alguns auxílios, né? Algumas como consultoria, né? Algumas a gente faz arrecadação, algumas eu sou responsável técnico. Você é um técnico. cara famoso nesse atendimento aí, né, Marconi? Ah, Podemos sim. dizer, né? Tem alguma galera que te conhece.
sim, não, a galera me conhece, eu estava andando debaixo do viaduto aqui, os caras, olha o Marconi do CAPS, porque eu trabalhei no CAPS em São Leopoldo também, né? E eu tô Atende pessoas de Novo Hamburgo, de toda a região. Toda a região. Eu trabalhava numa clínica aqui em Novo Hamburgo, depois eu trabalhei em Nova Hartz. Experiências, Marconi, depois disso tudo, assim, sabe? Tá, eu atendi o fulano lá, cara. Bah, o fulano chegou aqui assim, ninguém acreditava, mas nem ele, nem os pais. Vamos contar um caso, então. Conta um caso. Então, assim, pegamos uma pessoa, tá, no viaduto em Sapiranga. Tá. Morando ali, situação de rua extrema. Quantos anos? 40 anos. Ele tinha necrose nas pernas, um negócio branco no cabelo aqui assim, coisa horrível. Tá? Então foi cortado o cabelo, foi dado banho, vários dias. Né, você entrou com medicação, ele estava numa casa acolhido aqui em Portão. Daqui a pouco esse rapaz pediu para fazer um documento, arrumamos a certidão de nascimento, conseguimos uma identidade, a gente foi conseguindo, né, reestruturar a vida dele. Transformando ele num cidadão. Isso, conseguimos a carteira de trabalho. Ele foi acolhido por uma empresa e ele está há 8 anos nessa empresa hoje. Olha aí. Certo? No dia 22 de fevereiro de 2011, quando meu pai morreu, ele me perguntou, tu precisa de alguma grana para me te ajudar? Olha aí, meu Deus. Sabe? Então, assim, tem muitas histórias bacanas de gente que conseguiu. Tá? Nós estimamos que 20% das pessoas conseguem de primeira. Olha aí. Tá? E 30% vai conseguir... Uma outra ocasião. Ele saiu, entrou, saiu. Exatamente. E aí tem essa parcela um pouco mais difícil que a gente não está conseguindo saber muito o que fazer ainda. Então, existe uma porcentagem, um cálculo de pessoas que você sabe que de repente passou por uma ajuda ali, mas que terminou onde a gente sabe que é o caminho final, né? Sim. Então assim, ó, a gente... Quem segue nessa vida, né? Muitos. A gente estima que 50%, né, nós fizemos uma conta rápida hoje, né, do nosso CAPS, esse ano 6 pessoas já morreram. Olha aí. Né, então, decorrente do retorno ao uso de drogas. Uma cometeu suicídio, né, que é a forma mais comum, uma teve uma overdose, entende? Estava em atendimento até poucos dias atrás, foi lá, misturou alguma droga. Esse é o problema, porque estão indo para essas festas, tem muita droga sintética que a gente não sabe bem o que é, combinado com energético, combinado com vodka, né, deu uma parada cardíaca. A gente vê, às vezes, é escondido isso da grande mídia, né? Eles escondem isso porque são festas gigantescas que, de vez em quando, morrem pessoas lá e ninguém fica sabendo. Um outro tipo de droga não é tão divulgado, né? Mas, cara, é espetacular. Eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, produção, do programa. Eu queria dizer o seguinte, cara, que anjos são anjos, né? Que passam lá debaixo do viaduto um dia e falam, tá, beleza. Que passam lá no viaduto e olham uma pessoa e que pegam ela pela mão. E, claro, muitas vezes elas não aceitam ajuda, querem ficar ali, um abraço, tchau. Mas muitas dessas aí te devem a vida, vamos dizer assim. Tem bastante gente, tá? Isso é bastante gratificante, porque depois tu vê um cidadão ali, tu vê alguém que foi ressocializado, que teve uma oportunidade, que teve um apoio, né? E aquela pessoa, por ela mesma, ela conseguiu se tornar alguém. Né? Então, assim, teve um rapaz aqui de Novo Hamburgo, né, que ele foi acolhido, o grupo deu para ele, né, uma máquina de cortar grama. E ele começou a cortar grama, etc. E tal. Hoje ele corta grama de golzinho. Ele tem um carrinho dele, Ele tem o carrinho dele, ele paga o aluguel, né? Ele arrumou as malas dele, um dia estava na rodoviária, o que tu vai fazer? Eu vou para Santa Maria fazer o quê? Buscar meu filho. Ele vai morar comigo. Ele não vai passar necessidade. Entende? Mas o que a sociedade precisa entender, que hoje, né, eu uso sempre esse exemplo, a sociedade está de um lado, os dependentes químicos, e as famílias de outro. E aí parece que nós estamos jogando um jogo de tênis. Vocês de um lado e nós aqui tentando acolher eles de outro. Se a sociedade não entender que é um jogo de peteca, que todo mundo ganha ou todo mundo perde, que nós vamos, né, desenvolver um olhar para essa população que vai te roubar, que vai me roubar, que vai pegar alguma coisa na minha casa. E é um problema de saúde, né? A gente não é tratado assim como problema de saúde. Existem os CAPs, mas poderia ser muito bem um baita de um prédio com médico, com psicólogo, com tudo muito maior do que, às vezes, a gente sabe que os CAPs são pequenos locais, assim, né? Que a gente sabe que a demanda é gigante, poderia ser tratado com mais atenção. Isso eu digo no Brasil todo, assim, Brasil né? todo, né? Porque essa população não tem voto, né? Essa população, ela não tem participação social, ela não tem representante. E a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Uma vez eu vi uma reportagem sobre a Cracolândia lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Cara, uma rua gigantesca, assim, uma cidade de usuários de droga.
numa rua e os caras ali, os Marconi da vida lá, indo um por um. Tem uns que não estão nem aí, mas ele naquela ida lá de 500 que estão ali, que eles conseguem um ou dois, a atenção de um ou dois já é válido, né? E a minha tristeza, tá? Agora bem tranquilo, assim, nós temos Cracolândia aqui em Novo Hamburgo. Sim. Nós temos Cracolândia em Sapiranga. Tem em tudo que é lugar, né? Que não é tão diferente daquela lá. Aquela lá, vamos Devido dizer assim, é uma às macro. proporções de tamanho, né? Nós temos aqui, tá? Aconteceu o fato 3 meses atrás, né, numa Cracolândia aqui em Sapiranga, a menina está se trocando por uma fumada. Imagina só. Em Sapiranga, então, isso aqui é coisa do Rio de conheço. Janeiro. Eu conheço Não, locais é aqui em Novo Hamburgo. Eu conheço locais aqui em Novo Hamburgo que eu passo constantemente por ter pessoas próximas a mim, que moram próximas a esse local, que eu já conversei e falei assim, cara, essas pessoas que estão aí na rua, essas gurias, meninas, elas estão ali porque elas trocam, né, o seu... Elas se negociam, não percebem que talvez a coisa mais sagrada que tem elas estão dando por nada. Por uma e aí elas coisa. chegam na gente e dizem assim, não, mas eu não tinha nada para trocar, eu só dei meu corpo. Tu imagina só a crítica que essa pessoa tem. Como nós vamos estruturar um tratamento, como a gente vai tentar fazer com que essa pessoa saia dessa situação. E daí é um ciclo, né? Que começa naquela mãe que usava droga, ficou grávida sem querer, numa troca dessas, né? Isso aí. Entre aspas. Que nasce uma criança, que essa criança não tem um suporte, e a coisa vai Era pelos avós, os avós, né, não entendem que mudou a geração, não acompanham, etc. e tal, e a gente tem um baita de um problema de saúde pública, né, que está fazendo um gargalo aí, está dando um acidente de trânsito, não vai na certidão de óbito, né, que o cara foi... Né, a droga que matou, mas tá um politraumatismo, tá um enfisema pulmonar, tá isso, né? Então, olha só, cara, esse é um... Marconi, estão dizendo ali que acabou o programa, esse aí é tema para muitos programas, né? A gente convida a outras ocasiões, a gente vai te trazer aqui para falar mais sobre isso, a política do Brasil aí na questão. Agora, a política, então, agora ela mudou, né? A possibilidade da internação compulsória, certo? Então, agora tu pode, 3 meses a pessoa é obrigada a ficar via... Né, sistema SUS. Sim. Então, eu acredito que isso vai dar um tempo de estabilização, vai dar um tempo para a família se reorganizar. Né? Eu sou muito favorável a esse ponto, em função de que nós não temos muito o que fazer. Sim. Certo? Nós precisamos enfrentar. E como é que nós vamos enfrentar se eu não consigo deixar a pessoa um dia sóbria para ela resolver? Ela saber, claro, a gente sabe que é muito difícil isso, então, né? assim, a gente precisa estabilizar esses pacientes. Tu acha então que a gente evoluiu nesse ponto? Nós evoluímos bastante nesse ponto, tá? Nós vamos conseguir... e teremos espaço para essas internações. Isso é um outro problema. Por isso que eu digo, muito tempo. Olha só, quem chegou agora no finalzinho do programa, Marconi, é um assistente social, trabalha no CAPS de Sapiranga. O cara tem um trabalho gigantesco nas comunidades terapêuticas, ajudando muita gente. A gente deu exemplos aqui disso. E vai voltar aqui no programa. Procura, né, Marconi? Dá aí de novo teus... Marconi Ebert, né, página. Então eu tenho uma página que eu explico um pouquinho mais essas questões, como fazer a pessoa querer... no Instagram, no Face. Isso aí. Tudo aí. Procura aí, Marconi Ebert. Bem fácil. E-B-E-R-T. Ebert. Marconi Ebert. Procura nas redes sociais. O cara tem muito a falar, muito a ajudar. E as pessoas, tu que tem um caso na família aí, quer um auxílio, bate um papo com o Marconi, ele vai te orientar ali certinho de como proceder para te ajudar aí teu familiar, tua pessoa, teu amigo, que tu queira dar um toque aí. Existe o serviço público que a galera se dedica, né, dedica a vida a isso. E... está à disposição aí. Aí chega por aqui com o programa Sem Noção, a gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço e